10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde. Seja então bem-vindo ao 10 para a Europa, o seu programa semanal onde aguardamos uns minutos para falar sobre a nossa casa-mãe. Connosco Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct. Olá, Marco. Hoje Olá, vamos falar de algo que nos foge muitas vezes pelas mãos, mas que tem as suas características, tem os seus pormenores, e vamos falar também de algo que esperemos que venha até nós de forma muito frequente e que permaneça connosco durante algum tempo. É verdade, portanto hoje o tema que nos traz cá é realmente a questão do euro, as moedas e as notas, que a Carla disse bem, todos nós gostamos muito, não é? Gostávamos de tê-lo com mais frequência na nossa posse. E isto vem a respeito deste tema precisamente pelo facto de, agora no próximo dia 23 de setembro, irá ser lançada uma nova nota de 10 euros, à semelhança no fundo que já tinha acontecido há algum tempo com a emissão da nova nota de 5 euros, exatamente. Portanto, o euro já faz parte do nosso dia-a-dia há algum tempo, com claras vantagens do ponto de vista não apenas económico, mas também social. Quem tem a oportunidade de viajar, pelo menos para os países que aderiram ao euro, como sabem, nem todos os países da União Europeia utilizam o euro como moeda de referência, portanto neste momento só 18 países utilizam o euro, e a partir do próximo ano, com a entrada da Lituânia na zona euro, passamos a ter, portanto, 19 países a utilizar esta moeda. E isso é de facto uma grande vantagem quando nós vamos, por exemplo, viajar e temos este grande conforto de poder pagar uma refeição num restaurante ou conta do hotel ou quer que seja, na mesma moeda, uma moeda que nós já estamos habituados a lidar o dia a dia. Porquê então esta questão desta nova nota de 10 euros? No fundo, o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais, eles têm a responsabilidade de manter a integridade das notas, é material em papel e, portanto, é natural que haja algum desgaste. E sobretudo este desgaste acontece com mais frequência, obviamente, nas notas de menor valor, as de 5 e 10 euros, que são aquelas que porventura se calhar nós utilizamos com mais frequência. Gostaríamos se calhar de utilizar as de 100, 200 e de 500, mas essas eu creio que são relativamente raras nas nossas carteiras, pelo menos ao dia a dia. E, portanto, esta nova nota de 10 euros traz, no fundo, um conjunto de novidades que nós já conhecíamos também da nota de 5. Basicamente, consiste numa série de acertos ou em termos de design gráfico, portanto um desenho também mais moderno, mas acima de tudo e se calhar mais importante do que o aspecto gráfico, que é elementos de segurança novos que evitam de facto a possibilidade exatamente de haver falsificação de notas, porque poderá já ter acontecido com alguma pessoa, não é? E é sempre extremamente desagradável nós estarmos a recorrer a utilizar uma nota a pensar que seja verdadeira e acabamos por perder essa mesma nota. Marco, quais são as principais diferenças entre a nova nota de 10 euros e aquela que já está há algum tempo em circulação? Eu se calhar só começava uma referência àquilo que permanece exatamente igual. Como sabem, e é apenas a título de curiosidade, nas notas que utilizamos existem de facto referências, é visível uma série de monumentos ou pontes nas nossas notas. Curiosamente, as pessoas muitas das vezes pensam que até já viram aquele monumento ou aquela ponte num país qualquer por onde passaram, e efetivamente não, porque aqueles monumentos e pontes que estão desenhadas nas notas efetivamente não existem, mas têm um significado, isto é, o que foi definido para o desenho das notas é que cada nota representa uma época específica da história europeia. Portanto, só a título de recordar essa situação, as notas de 5 euros representam o estilo clássico, as de 10, por exemplo, representam o estilo romântico, as de 20 euros representam o gótico, de 50 euros o estilo renascentista, as de 100 euros o estilo barroco, as de 200, e aqui entramos nas notas que se vêem com menos frequência, representa a arquitetura em ferro e vidro do século XIX, e as de 500 representam no fundo a arquitetura moderna do século XX. Também propositadamente, cada nota tem cores contrastantes para que de facto seja mais fácil identificar as diferenças. Em relação a esta nova nota de 10 euros, de facto a grande diferença prende-se
Por um lado também com a entrada de novos países da União Europeia, nomeadamente a Bulgária, que não recorre ao alfabeto latino ou grego, mas recorre ao alfabeto cirílico, portanto isso implica que de facto na nota tenham referências a este terceiro alfabeto que também integra os países da União Europeia. Por outro lado, foi atualizado um mapa que aparece nas notas, por exemplo, não aparecia Chipre e Malta, são pequenos pontos que passam despercebidos ali no mapa e que foram incluídos agora nesta nova nota de 10 euros e, portanto, apesar dessa situação, desses toques gráficos, mantém-se aquele conselho que é dado às pessoas, que é manter a estratégia do tocar, observar e inclinar, que são 3 gestos simples que podemos fazer para garantir exatamente que esta nota é verdadeira. O toque, por uma razão muito simples, se nós realmente perdermos algum tempo a sentir a nota, nós vamos perceber, tal como aconteceu com a de 5, a nova nota de 5 euros e até as antigas que já estão em utilização, elas têm quase que um efeito sonoro. Portanto, o papel não é aquele papel comum que nós estamos habituados a lidar e, portanto, se tentarmos dobrar uma nota, amarrotar a nota, nós sentimos ali um efeito sonoro que é ligeiramente diferente daquilo que nós estamos habituados. Por outro lado, quer na margem esquerda, quer na margem direita desta nova nota de 10 euros, existem pequenas linhas impressas em relevo, portanto, se nós passarmos os dedos com alguma, portanto, sensibilidade, nós vamos notar que há um relevo nas laterais, portanto, dessa mesma nota, e isto é particularmente importante, por exemplo, para as pessoas visuais, que aí, através também do toque, conseguem perceber um pouco a nota em que nós estamos a falar. Por outro lado, através da técnica da observação, se nós observarmos a nota contra a luz, que é uma recomendação que se faz, não é? Portanto, levantar a nota contra uma lâmpada, portanto, no fundo, contra a luz, de maneira que podemos ver, vamos começar a ver uma imagem esbatida que apresenta o retrato da Europa, a Europa não o continente, mas a Europa, aquela figura mitológica grega e que foi utilizada para dar o nome, no fundo, ao continente em que vivemos. Já agora, uma parte... Essa figura da Europa, curiosamente, não é uma figura inventada, ela realmente existe, foi retratada de um vaso que está faz parte de uma coleção que está patente ao público no Museu do Louvre e que foi encontrado, um vaso que foi encontrado no sul da Itália e que tem mais de 2000 anos e que supostamente retrata esta figura da Europa e que nós podemos observar quando pomos de facto a nota contra a luz. O inclinar, porque é que é importante o inclinar? Porque no lado direito da nota nós vamos encontrar um holograma, portanto uma banda prateada, em que à medida que nós vamos fazendo aquele movimento de inclinação vai aparecer também novamente esta figura da Europa e também irá apresentar algarismos relativos no fundo ao valor daquela mesma nota. Por outro lado, no lado esquerdo, e este é o elemento de segurança também, o último elemento de segurança novo, que já acontece nesta nova nota de 5 euros, nós vamos verificar que, portanto, no canto inferior esquerdo existe, neste caso irá existir um número 10, mas com uma cor bastante visível e que, se nós de facto inclinarmos, esse número 10 que está pintado num azul escuro irá passar para um verde esmeralda. Portanto, à medida que inclinamos a nota, verifica-se que aquele número muda ligeiramente de cor. Exatamente. Portanto, isso é de facto a prova que aquela nota que nós temos na nossa posse é efetivamente verdadeira e que nos dá naturalmente confiança para utilizá-la. De resto, em traços gerais, a nota é praticamente idêntica à anterior, as cores são muito semelhantes em termos da cor de base e se calhar uma informação que interessa também para quem nos ouve é que não há de facto qualquer urgência em correr aos bancos para fazer a troca da nota. Portanto, tal como aconteceu com a nota de 5 euros, elas irão permanecer em simultâneo no mercado, em utilização e, portanto, gradualmente depois os bancos irão desaparecer e, havendo uma data limite depois, porventura, para uma troca, essa data será sempre avisada com muita antecedência, portanto, não é motivo para preocupação esta situação. E por falar em euro, vamos falar de moedas, mas neste caso vamos falar do nosso Carlos Moedas, que já tem pasta atribuída. Exatamente, portanto, esta será talvez a notícia da semana muito recente, que nós naturalmente damos destaque, é o facto, como as pessoas sabem, a Comissão Europeia é, no fundo, constituída por um colégio de comissários, em que cada um destes comissários é oriundo precisamente
de um dos Estados-membros. Portanto, nós temos 28 pessoas que representam os 28 Estados-membros. O Presidente da nova Comissão Europeia é luxemburguês, portanto estava aqui ainda a questão em aberto que cargos iriam assumir os representantes de cada um dos Estados-membros e, portanto, nós já temos a indicação, portanto, anunciada na quarta-feira, de que, portanto, o antigo Secretário de Estado, Carlos Moedas, portanto, será, no fundo, o novo Comissário Europeu em representação de Portugal e terá a pasta da investigação, ciência e inovação. É uma pasta extremamente importante, quanto mais não seja, até porque ficará à sua responsabilidade a gestão daquele que é um dos maiores programas da União Europeia, que tem a ver com o Horizonte 2020. Nós estamos a falar de um programa que gera cerca de 8% do orçamento comunitário. Em termos práticos, para ficarmos com a ideia, nós estamos a falar de 80 mil milhões de euros em termos de orçamento, que é confiado a esta gestão, e também ele será responsável por duas direções-gerais que empregam aproximadamente cerca de 3 mil pessoas, 3 mil trabalhadores, e portanto isto demonstra também que há confiança no nosso país e nas pessoas que têm desempenhado cargos e claro, não poderia ser de outra forma, quanto mais não seja, até porque o próprio Presidente da Comissão foi português nos últimos 2 mandatos, como sabemos. O que é que se segue agora em termos de aplicação desta nomeação, portanto, dos novos comissários? Estes 27 comissários são agora submetidos a uma aprovação por via do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, evidentemente, tem o direito de veto, pode negar estes nomes que são apresentados. Em princípio, isto não acontece, até porque já foram alvos de uma entrevista e tudo mais, e, portanto, a partir destes nomes serão naturalmente aceitos pelo Parlamento e, a partir daí, a nova Comissão irá entrar em vigor, em princípio, entra em funcionamento, em pleno funcionamento, a partir do dia 1 de novembro. Curiosamente, é uma Comissão composta por 9 mulheres, 19 homens, isto representa cerca de 33%, portanto o peso das mulheres na Comissão é cerca de 33% do total e é um valor exatamente no fundo igual ao que havia na anterior Comissão. E estamos a concluir, estamos mesmo já em cima do nosso tempo, mas vamos aproveitar para convidar os nossos ouvintes a conhecer um bocadinho mais a nossa Casa-Mãe através de algo que irá decorrer na Câmara Municipal da Funchal. É verdade, Carla, só para terminar, fazer aqui um convite a um fórum que acontece, portanto, na próxima quarta-feira, no dia 17 de setembro, entre as 14h30 e as 17h30, na sala da Assembleia Municipal do Funchal e cuja entrada é livre. Portanto, isto é um evento que é organizado pela GIOTA, portanto a GIOTA é um grupo de estudos ligado ao ordenamento do território e ao ambiente. É uma iniciativa da Comissão Europeia e também do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Nós, no Centro de Informação Europa Direct Madeira, também fomos convidados para dar uma contribuição. Vamos estar lá presentes com uma bancada onde estará exposto algum do material que nós temos alusivo aos temas que irão ser tratados neste fórum e que é extremamente interessante porque, de uma maneira geral, prende-se com as questões ambientais, mas irão haver 3 temas específicos a ser tratados neste fórum, que é, portanto, a União Europeia e a mobilidade, o tema do turismo sustentável, que aqui para a região naturalmente é sempre um assunto bastante pertinente, e por último o tema também dos recursos locais e que obviamente tratando-se de um arquipélago faz todo o sentido que este tema seja abordado e que se seja dedicado alguma atenção a esta situação. Portanto, fica esse convite, quem tiver essa disponibilidade no dia 17 para lá aparecer. Marcos, chegamos ao final do nosso programa. Para a semana a mais. Para a semana a mais, Cardi, se me permite só utilizar-te mais 30 segundos só para desejar a todas as pessoas que vão arrancar na próxima semana um novo ano letivo, e são muitas, portanto nós estamos a falar de quase 45 mil alunos, de números por alto, 5.500 professores, 3.000 auxiliares de educação, portanto o parque escolar, cada região envolve naturalmente muitas pessoas, e portanto nós queríamos desejar a todos muitas felicidades para o próximo ano letivo e relembrar sobretudo aquelas escolas que têm, por exemplo, os clubes europeus, que podem sempre contar com a nossa colaboração. Qualquer escola pode naturalmente contar, não apenas as que têm os clubes, mas em particular essas que dinamizam esse espaço de debate em torno das questões europeias, em particular para essas, naturalmente relembrar que podem sempre contar com a nossa colaboração. Muito obrigada, Marco, e até à próxima semana. Até à próxima semana. Obrigado.
10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde.